Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você sabe, acompanha conosco de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde. Entrevistas, discussões importantes com personalidades da nossa região e do Brasil, aqui pelas nossas bancadas, falando e debatendo com você sobre os nossos problemas, as nossas demandas, as dificuldades do nosso dia a dia e, claro, discutindo também os temas nacionais. Reprise do painel Debates, também de segunda a sexta, às 20 horas. E um pouquinho mais à frente, você sabe, o painel regional, sempre às 10 da noite, na sequência do JB. Nessa edição, a gente vai discutir muito, não é, o Dia do Trabalho, não é, comemorado nesta quinta-feira em todo o país, não é? E o que é que dá para comemorar, os avanços que a gente vem obtendo por aí e a expectativa, não é, para esse ano de 2014, já que temos aí um processo eleitoral já deflagrado, pesquisas sendo publicadas, enfim. Herbert Passos conosco, presidente do Sindicato dos Químicos, não é? E diretor da regional aqui da Força Sindical em toda a região metropolitana. Passos, prazer rever você, tudo bem? Tudo bem, prazer é nosso. Satisfação de estarmos aqui justamente para falar do Dia do Trabalhador. Muito bem. Na sequência aqui do Herbert Passos, eu tenho o companheiro Sidney Costa, advogado e radialista, que mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no painel Debates. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Buturão. Olá, telespectadores. Hoje que é um dia muito especial para essa massa anônima que constrói o país, não se atinge com os escândalos, continua honesto, não faz gato de luz, não faz gato de TV paga, porque acredita que o caminho melhor para o país é esse, o da honestidade e de muito trabalho. Portanto, essa massa que soa a camisa para construir o país, é essa que eu começo agora na abertura do programa, Buturão, rendendo as minhas homenagens. Muito bem, faço minhas as palavras do Sidney Costa, muito bem lembrado, né? O trabalhador decente, honesto, que acorda de madrugada, acorda cedo, às vezes tem que pegar uma condução, duas conduções, sei lá, para chegar ao seu local de trabalho, cumprir aí uma jornada dura, voltar para sua casa à noite, trazer lá o lanchinho do final do dia, a esposa, a mulher desse trabalhador também cumpre 2, 3 funções, a criação de filhos, enfim, o verdadeiro herói nacional, né? O casal que é chefe de família. Hoje, antigamente, era o pai, o chefe da família, então hoje as coisas estão divididas, né? Os chefes, o casal chefe de família, que toca uma vida dura diariamente, acorda cedo, dorme tarde e faz o possível aí para dar um bom caminho para os seus filhos. A nossa homenagem aqui a esse trabalhador, a essa trabalhadora. Completando aqui nossa equipe, mais uma vez conosco, Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado, sindicalista importante aqui na região, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Buturão, tudo bem? Passos, Sidney, eu diria que eu não considero necessário a afirmação comemoração do Dia Internacional do Trabalhador. Nós temos que caracterizar como homenagem, e aí eu concordo com o Sidney que ele falou, realmente o trabalhador precisa homenagear aqueles que nos idos lá de 1886 começaram essa luta e deram exemplos a serem seguidos e que continuam sendo, até hoje, estimulando os trabalhadores a lutarem pelos seus direitos com essa seriedade que foi mencionada pelo Sidney. Muito bem, o programa está gravado nesta edição, você não pode participar ao vivo via telefone, mas com certeza vai acompanhar aqui um debate em alto nível, né, sobre o Dia do Trabalhador, sobre a perspectiva que se tem aí para o país nesta sequência de 2014. Vamos ter aí uma série de dificuldades ao longo do ano, a Copa do Mundo chegando, né? Vai travar uma série de coisas, depois as convenções partidárias, as eleições no mês de outubro, antes, claro, o início da campanha eleitoral, e nesse período muito pouca coisa se faz de prático no país. Eu repito, programa gravado, né? Você tem na sequência o Facebook aí, facebook.com/painel regional para se manifestar. Depois o programa vai para o YouTube, aí você pode revê-lo, né, por completo ou os trechos que julgar mais interessantes, né? Nessa homenagem aí ao trabalhador, o Herbert Passos, né, o que a gente pode destacar de mais importante aí no momento que nós estamos vivendo, com uma aparente crise financeira internacional que respingou de vez na economia brasileira, o chamado PIBinho, crescimento muito baixo, muito pequeno, que assusta todos nós. Assusta mais ainda esse dragão inflacionário que parece que o governo está com uma dificuldade enorme, né, de controlar depois de tantas décadas, né? E além de tudo,
essa expectativa aí, apesar de termos aí um índice de emprego bastante razoável, né? Nos últimos tempos para cá isso vem sendo um ponto positivo, mas queria ouvi-lo, né? A respeito dessas situações todas que estão colocadas aí. Boturão, eu acho que é uma realidade que a gente está numa expectativa de uma demanda inflacionária cada vez maior. A gente sabe que os preços administrados estão represados, vai chegar uma hora que o governo vai soltar os preços, seja da energia, seja do combustível, isso vai impactar em tudo. Mas quanto ao emprego, esse nível de emprego hoje que a gente tem, ele é meio enganoso, até porque a qualidade do emprego está baixa. Isso demonstra pela quantidade de acidentes que nós estamos tendo, de acidentes de trabalho. Então, a qualidade do trabalho, a qualidade do emprego caiu muito. Nossa região, então, é impactante. Para você ter uma ideia, lá nas indústrias químicas, nós ficamos 10 anos sem nenhum óbito. E começamos a ter óbito novamente. Tivemos dezenas de pessoas queimadas. Não acontece só nas indústrias químicas, nós temos acompanhado na construção civil, no pessoal dos metalúrgicos, em todas as categorias os acidentes aumentaram. Portanto, a qualidade do serviço caiu, porque as empresas não estão reinvestindo com a perspectiva de que vão ter que segurar um pouco mais as verbas, elas já têm nesta visão. E a gente sabe que vamos ter um final de ano muito problemático, vamos ter que ir para a rua brigar, porque a inflação já estamos tendo a inflação da Copa, né? Daqui a pouco a prévia das eleições e o negócio vai aumentar muito e vamos ter que ir para a rua para conquistar a manutenção dos salários, a manutenção dos direitos, porque realmente nós estamos perdendo muito. Está na hora da gente voltar para a rua. Sidney Costa, meu caro Uriel Vilas Boas, né? São frequentadores mais assíduos aqui ao programa do que o nosso Herbert, evidentemente, né? Está aí o tema colocado, a expectativa, o momento que estamos vivendo, enfim, quero ouvi-los também a respeito desse assunto importante para o trabalhador e para todos nós, né? Que estamos, afinal de contas, todos nós somos trabalhadores, lutamos, né, no dia a dia por uma vida melhor. Pois é, Boturão, eu vou dar as honras ao Uriel dessa vez, porque estamos diante de duas lideranças sindicais e a oportunidade dessa puxada de tema é chamada para eles. E aí eu vou fazendo minha reflexão, que hoje eu estou aqui mais ou menos como naquela... O povo fala, eu estou falando pelo povo, porque a minha profissão, né, de fundo é a advocacia, e que ainda é considerada uma profissão de elite, mas tenho aí para te dizer com toda a sinceridade que luto muito também na minha profissão. Sem dúvida. Mas independente disso, vamos ficar no assunto sindical e eu vou dar essa oportunidade por Uriel, essas honras a ele, para depois eu tentar formular aqui um pensamento. Muito bem, Uriel. Na sequência, então, do que disse o Passos, você fica à vontade aí para complementar, para contrapor, enfim. Eu diria que o Passos, na sua colocação, citou algumas questões que a gente tem que refletir. E, no meu modo de ver, a reflexão principal tem que ser o que o trabalhador hoje está fazendo em relação à situação em que ele está sobrevivendo. Eu digo isso porque os direitos trabalhistas não foram concessões, foram conquistas. E não veio de graça. Basta lembrar que a estrutura que nós temos trabalhista, a legislação, veio de 1943, a consolidação das leis do trabalho. A lei previdenciária... Getúlio, né? A lei previdenciária, a ditadura do Getúlio Vargas, a lei previdenciária 1943. Então isso lança um desafio para o movimento sindical, o militante sindical, e para os trabalhadores das suas categorias, o que pode ser feito em relação a isso. Nós não podemos ficar apenas e tão somente na expectativa de discutir propostas do governo, projetos do governo, propostas da classe patronal. O patrão, ele é esperto e inteligente visando lucro. E o que ele faz? Basta, até 1990, por aí, para não estender demais, nós tínhamos uma estrutura sindical que se limitava à estrutura confederativa. A partir de então surgiram as centrais sindicais. Nem por isso nós tivemos mudanças na estrutura sindical em cada local de trabalho. Nós continuamos com a mesma direção sindical baseada na CLT, com algumas mudanças, algumas categorias avançaram um pouco mais. E isso significa que a classe patronal continua organizada, sabendo direitinho o que está acontecendo na sua empresa. E a partir daí, ela impõe regras, impõe determinações, quer resultados, quer produção, surgindo então os acidentes de trabalho.
Por isso, eu coloco essa questão como um desafio para quem lida no movimento sindical, para quem atua no movimento sindical, que é preciso motivar o trabalhador a se organizar a partir do local de trabalho e, claro, não pode ser de forma individual, tem que ser sempre de forma coletiva. E alguns pontos precisam ser mencionados, entre os quais nós precisamos discutir uma database unificada, nós precisamos discutir uma luta unificada, não apenas da categoria preponderante, mas também da categoria terceirizada, da categoria diferenciada. Quando você trabalha nesse sentido, quando você coloca todos, uma hipótese, você pega uma grande empresa, todas elas, as grandes empresas, têm serviço terceirizado. Então, a partir do instante que você faz com que todos os trabalhadores atuem num conjunto, você vai encontrar uma situação diferenciada e a classe patronal vai perceber isso. Esse é o grande desafio. Por isso que eu mencionei que eu gostaria de caracterizar o 1º de maio como a homenagem a quem começou a luta nos idos de 86 em Chicago, nos Estados Unidos, que, por coincidência, um país que não vai comemorar essa data. Lá é setembro, não é agora em 1º de maio. Então, é um desafio, não podemos desanimar, a gente sabe que é muito difícil, mas isso é um estímulo para que a gente consiga mudar o quadro a partir da luta. É assim que a gente vai avançar. Muito bem. Sidney, quer completar alguma coisa ou questionar alguma coisa? Fica à vontade aí. Olha, Boturão, eu vou ficar até um pouco no campo filosófico. Essa crítica ao poder está bem representada aqui por 2 líderes sindicais, uma vez que ela vem forte, vem ativa, que o poder está aí para garantir a distribuição das benesses do produto do país. Portanto, essa crítica ela vem forte. Agora, são os intelectuais que organizam esses estudos. E tem um que eu tenho uma particular devoção, Michel Foucault, que ele tem um livro crítico sobre o poder, até com um nome muito sugestivo, Microfísica do Poder. E ele diz lá que a política é a arte de persuadir o outro a fazer a vontade do poder. Esse governo instalado pela bandeira do PT, a gente já conversou aqui numa outra oportunidade, eu e Uriel, eu espero que eu tenha elegância para tratar desse assunto, porque é algo que já vazou para a imprensa. Tem na sua engenharia um senhor que agora também está mandando lá na Papuda. Ele conseguiu lá uma cela maior que os outros, tem todas as benesses, parece um quarto de hotel, viu, Boturão? Duvido que lá tenha carcereiro, deve ter um garçom servindo lá, que é o seu Zé Disseu. Esse projeto de poder que desafia todos nós, não poderia vir da legenda que vem, Boturão, porque era uma legenda que garantia direitos ao trabalhador, ou, no mínimo, um respeito à distribuição de renda nesse país, que é a mais perversa da América Latina. Portanto, hoje está sob ameaça, nesse dia que a gente deve homenagear esse trabalhador que mais sofre, que mais paga essa conta, esse que soa a camisa, esse que todos nós aqui fomos uníssonos em lembrar. Você, inclusive, está de parabéns, ficou a sua assertiva até poética, não é mais só o trabalhador, realmente, não é só o homem mais que é o chefe de família. Hoje a mulher arregaça mangas, se é que não arregaça... para enfrentar uma luta hercúlea. E é esse que está vindo à conta, Boturão. Porque no Congresso brasileiro, eu quero que meus colegas aqui, essas autoridades das suas lideranças sindicais, me desmentam que estão em contato com eles, sempre arrumam um jeito de se pagar. No Congresso brasileiro, sempre há um jeito de se pagar. Lá não há crise. E isso é inadmissível. Uma situação num país que há cidadãos de primeira classe acima do bem e do mal e o resto para pagar a conta, Boturão. É essa hoje a nossa réplica a tudo isso que vem acontecendo, que espero que encontre ressonância também nos 2 colegas que estão dividindo essa mesa de debates hoje, que está se transformando em imperdível. Eu sei que eu estou falando porque quando eu não estou aqui eu estou acompanhando em casa. E essa colocação feita pelo Sidney é algo que se repete ano após ano, não é? As críticas aos nossos representantes, ao Congresso Nacional, escândalos que se vêem por lá, agora há pouco com o deputado Vargas, que era vice-presidente da Câmara dos Deputados, se afastando do mandato, exatamente por ligações com doleiros, o ex-ministro Padilha, agora pré-candidato aqui ao governo do Estado, com uma ligação também direta com isso. Enfim, para não dizer que estou só falando do governo petista, a questão também do metrô aqui em São Paulo, o cartel, o suposto cartel do metrô em São Paulo, os escândalos se sobrepõem, né? E a gente tem que ultrapassar
tudo isso diariamente, né, Passos? Não, Uma coisa assim, tá muito difícil. impressionante. Está muito difícil realmente. E a gente vê, olha, agora na calada da noite, antes de ontem para ontem aí, a Câmara dos Deputados aprovou o aumento da jornada do motorista. Há pouco tempo, foi o ano passado, foi aprovada uma legislação que dava qualidade, um pouco de qualidade ao motorista, ao caminhoneiro, ao motorista de ônibus, que limitava a jornada de trabalho dele em 8 horas. Na calada da noite. Em 8 horas, tá? É, Agora mudou. agora mudou, eles aumentaram até para 12 horas, né? A pessoa vai ser obrigada, quer dizer, ainda tem que passar pelo Senado. Mas a Câmara foi lá, grande maioria do patronato foi lá, aprovou, e agora temos essa perspectiva de piorar novamente as condições das estradas. Já estamos com tantos acidentes. E lá são acidentes de trabalho, além de acidentes de trânsito. Já sabemos que o Brasil é um dos países que mais mata nessa situação. Mas lá foram eles e montaram isso daí. Tem lá um outro projeto, 4330, o número do projeto, que está fazendo o quê? Ele tenta terceirizar praticamente todas as atividades. Então não vai haver mais a relação de emprego direto. E fora isso, para a gente falar desse governo, eu estava numa reunião há 4 anos atrás, quando a atual ocupante lá do Palácio do Planalto foi lá e se comprometeu a acabar com o fator previdenciário e fazer o reajuste das aposentadorias. E iria negociar a colocação da semana de 40 horas. Não cumpriu nada. Nada. Mentiu para os trabalhadores, mentiu mesmo descaradamente. É um absurdo que uma pessoa que é presidente hoje da República, porque para mim é presidente, esse negócio de presidenta, né? Não vou mudar o meu idioma por um interesse pessoal. E essa mulher foi lá, mentiu para nós somente para angariar apoio. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito quando for votar, porque nós não podemos ter mais representantes que mintam descaradamente para o povo. Então é o que a gente tem visto mesmo. Hoje temos o deputado Cândido Bacareza, fez uma proposta de alteração da CLT, do artigo 1º ao 612. Quer dizer, cai tudo. Do 1º ao 612 tem 900 e poucos artigos, não sobra praticamente nada. Assinatura no contrato. Não, ali, e lógico, aí quem pega lá para redigir? Eu peguei, está lá, Paulo Maluf, Carlos Aleluia e outros de direita. Quer dizer, a gente sabe qual é o caminho disso. Temos que nos organizar. O sindicato é um bom local para o trabalhador se organizar, para se informar. E lembrar uma coisa, o trabalhador reclama muito do tal do imposto sindical. A gente tem que falar que o imposto sindical sobrevive porque o patrão quer. Que quem recebe 80% do imposto sindical ainda é o patrão. Não são os sindicatos, não são os sindicatos profissionais. Muitos dependem, é verdade, principalmente os sindicatos rurais. Mas o imposto sindical, ele serve para financiar o patrão, os sindicatos patronais. Não são os sindicatos trabalhadores, não. Igor. Eu não quero me colocar aqui como simples e tão somente, eu estou minoria na argumentação, mas eu colocaria algumas questões que me chamam a atenção. A primeira delas, sem dúvida alguma, nós não temos no Brasil, de município a estado e até o governo federal, uma participação do movimento de operário sindical em relação às bancadas legislativas. Nós tivemos agora, recentemente, mais uma crise do sistema automobilístico. A classe patronal já foi a Brasília, com os seus deputados e senadores, buscando alternativas e fazendo pressão. O que o movimento sindical fez em relação, por exemplo, ao fator previdenciário? Reclamações. Nós nos limitamos a fazer manifestações em Brasília, encher a Praça dos Três Poderes de trabalhadores reclamando. Não é suficiente. Agora, em relação ao reajuste dos aposentados. Quanto os aposentados estão reivindicando de reajuste? Não tem percentual fixado. Não tem. Então, quando a gente faz a discussão, levando em conta a legislação vigente, as mudanças que podem ser feitas a nível de legislativo, nós não conversamos sequer com os parlamentares de cada região, onde eles se sentem pressionados. Então, são mecanismos que nós podemos usar para que a gente possa mudar esse quadro. Quando se fala aí na questão dos roubos, do que a gente vê aí
de participação inadequada de parlamentares, ou homens públicos, ou empresários, eu digo assim, eu nunca vi, há muito tempo, eu não tenho visto tanta exposição desses fatos. Antigamente não acontecia isso. E há atitudes que deveriam também ser colocadas com destaque. Como se pode aceitar, por exemplo, que um deputado federal renuncie para não ser julgado em última instância, para que volte o seu processo à primeira instância, com risco, inclusive, de prescrição, de não ser julgado. E não se dá destaque, que foi o caso do ex-presidente do partido tucano. Então, nós temos que ver que nós, enquanto eleitores, temos essa responsabilidade e, quando se fala do movimento sindical, vamos pensar, aqui na Baixada Santista, apenas para citar como exemplo, dos 9 municípios, temos um vereador que foi sindicalista, ou que é sindicalista, um vereador lá em São Vicente. Por que o movimento sindical não discute essa questão? E deputados estaduais nós temos quantos? Nós não sabemos dizer. Deputados federais. Hoje está sendo encaminhada a elaboração do orçamento federal do ano que vem. Qual será o reajuste do aposentado? Quem é o presidente da comissão que elabora o orçamento? É um ex-sindicalista. Nós temos mantido contato com eles. Por falar nisso, já temos o salário mínimo para 2015. O salário mínimo. Né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Tá, pode ser? Claro. Então, só para encerrar a minha falação, é que eu gostaria que a gente refletisse qual atitude que podemos tomar, a gente aceitando todas as colocações que foram feitas, que atitude podemos tomar como militantes, como pessoas convencidas que é possível mudar o quadro. O intervalo aqui no nosso painel Debates, já a gente volta com o segundo bloco do programa. É rápido. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Estamos nesta edição com prazer, recebendo aqui Herbert Passos, o Herbert que preside o Sindicato dos Químicos, né, aqui na região, e pertence também à direção regional da Força Sindical. Na sequência, o nosso Sidney Costa, companheiro, advogado e radialista, além do nosso Uriel Vilas Boas, mais uma vez colaborando com a gente aqui. Programa gravado nessa edição, eu repito, não dá para você participar via telefone, dá para você rever mais à frente pelo YouTube, não é? E compartilhar conosco, não é? Pelo Facebook, facebook.com/painel regional. Bom, a gente falava sobre uma série de questões, de reivindicações, pautas, enfim, dos sindicalistas, e uma das pautas que eram muito debatidas, né? Eu fechei o bloco falando que o salário mínimo para 2015 já está definido, seja lá qual for o próximo presidente. Mas antigamente havia uma briga danada, uma discussão danada, uma quebra de braço danada, né, com relação à definição do salário mínimo e até aquela proposta do senador Paim de se chegar a $100. Nós chegamos a $100, ultrapassamos os $100 de longe, o meu caro Herbert Passos, né? Mas parece que a coisa não avançou como a gente queria, né? Na verdade, o movimento sindical se reuniu com o ex-presidente Lula e nós findamos uma negociação que, por um número X de anos, o reajuste seria automático, considerando a inflação, mais uma média anterior. Então, com isso, nós tivemos uma sequência de aumentos reais que já estavam previamente definidos. Isso funcionou até esse ano. A partir desse ano, nós tentamos renegociar com o governo federal uma fórmula que realmente não desse tanto embate, mas que promovesse a progressão continuada do salário mínimo, que é necessária, mas a presidente não aceitou negociar. Então, realmente, nós vamos ter que ir para uma briga maior, uma briga mais forte, porque o salário mínimo é essencial. Hoje, chega a tal ponto que já temos os salários mínimos estaduais, que superam de muito. Então, vamos ter que ir para a rua novamente. Nós tivemos agora no dia 9 de abril, fizemos uma manifestação grande em São Paulo, saímos à rua, fizemos uma grande passeata, todas as centrais. Agora, domingo passado, fizemos uma festa em homenagem aos trabalhadores aqui no Estradão, em Santos, na qual chamamos os deputados para discutir. Vieram 3 deputados federais, vieram deputados estaduais. Chamamos à fala a questão da discussão do salário mínimo, a questão do fator previdenciário e do reajuste das aposentadorias. E a população, porque a festa é um momento que você pode chamar a população e pode falar das bandeiras sindicais. O
pessoal vai lá para a festa, mas também acaba absorvendo um pouco da luta do sindicato. Esse é o motivo da festa. E conseguimos realmente, a gente vê que o apoio popular foi bom e que a pressão que é inerente dos movimentos populares deverá aumentar cada vez mais. Cabe aos sindicatos manter essa organização e ir para a luta, porque sem luta não acontece nada. Você lembra das discussões dos queda de braço que a gente acompanhava antes, né, o Sidney, com relação à definição do salário mínimo, né? Pois Faz é. tempo que a gente nem ouve falar nisso. Pois é, Boturão, houve um tempo que o salário mínimo era esperado porque havia muitos trabalhadores que ganhavam um salário mínimo. Hoje o salário mínimo é referência. Duvido que alguém está vivendo com 700 e poucos reais. E se está, a situação é sobre-humana. Não tem como acreditar isso. Basta exercitar o bom senso. Aqui não é questão nem de fazer matemática e nem ver direito do trabalhador. É exercitar o bom senso. Portanto, desde que o salário mínimo tornou-se apenas como uma referência, passou-se a não ser aquele alvo da discussão que, inclusive, discussão não recomendada, porque a Constituição Federal ainda tem o salário mínimo com um parâmetro que deveria dar o mínimo de dignidade em educação, moradia, alimentação, etc. E isso se mostra aí, nesse momento, como um desrespeito à Constituição. Agora, a Constituição, caro Boturão, telespectadores, colegas sindicais que enfrentam essa luta melhor do que eu, aquela do frigir dos ovos, como se diz por aí. A Constituição há muito tempo está virando uma lei que não pega, hein? Isso está ficando grave. Isso é uma coisa preocupante, né? Diga, Ariel, pois não. Eu não conheço nenhuma categoria onde o piso salarial seja um salário mínimo. Não conheço, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando o Lula assumiu o governo, era 87 ou 90 dólares o salário mínimo. Hoje são 380 dólares. É suficiente? Não, porque em termos constitucionais, o salário mínimo realmente não cobriria o necessário de qualquer família. Então, o que a gente tem que avaliar é que, na verdade, a discussão do salário mínimo passa a ser, além da questão política, passa a ser a questão econômica. A classe empresarial bloqueia, não aceita a mudança, e é maioria nos legislativos. Ela é maioria. E tudo que a gente fala, a gente parte daquela premissa. O que tenho eu feito a respeito disso? Aí tem duas vertentes. A primeira delas é a luta por categorias. A luta direta para conseguir melhorar a situação do salário que percebe. A segunda é a luta política para eleger pessoas que possam ajudar a mudar o sistema econômico com o qual convivemos. Isso é a situação mais difícil, porque a classe empresarial age de forma até internacional e com toda a estrutura jurídica, econômica, na parte financeira, de tal maneira que ela consegue fazer propostas, projetos e defende seus próprios interesses. Isso tem que ser o desafio. E quando a gente aponta uma data como o 1º de maio, eu continuo insistindo, deve servir para que nós reflitamos, enquanto sindicalistas, o que nós podemos fazer, não como pessoa, mas como conjunto de entidades, conjunto de militância, para mudar esse quadro. Quando Lula ia assumir a presidência, lá nos idos de 2002, ele ia assumir em 2003, ele teve um encontro com o movimento sindical e disse claramente: eu serei o presidente da República, mas o Congresso Nacional não está a nosso favor. É preciso que haja pressão, haja mobilização, haja participação, de maneira que a gente consiga mudar alguma coisa nesse país. Alguma coisa mudou. Não é o suficiente ainda, mas alguma coisa mudou. Não há dúvida nenhuma, né? E além do que, qualquer um tem que reconhecer, né? E além do que, nós temos que entender também que é muito comum a gente falar assim, não, porque os petistas, é comum a expressão. E eu gosto de dizer que é necessário que você especifique, você diz assim, alguns petistas, como alguns tucanos, e assim sucessivamente, alguns empresários, porque senão nós estamos generalizando e nos colocando numa posição muito, muito negativa. Eu gostaria que a gente analisasse sempre sobre esse prisma. Algumas pessoas que não estão agindo corretamente. Né? Então, a mesma coisa em relação ao movimento sindical, para que a gente possa agir
sempre no conjunto buscando o interesse coletivo. Agora, o Passos citou no primeiro bloco, né, que a economia apresenta um momento difícil. Eu coloquei aqui o PIB baixo, a perspectiva não é das melhores, o índice da inflação vem crescendo e o governo mostra dificuldades em controlar isso. Mas o nível de emprego de maneira geral, né, o emprego de maneira geral, apresenta um nível bastante razoável. Você contestou colocando que há uma baixa qualidade, né, no nível de emprego brasileiro e exemplificou com mais direcionamento aí para a Baixada Santista, nossa região aqui. Por que é que isso está acontecendo? Nós temos uma qualificação ruim, há um problema na educação, né, do brasileiro, leva a isso. A própria economia é que leva a essa situação. O que você identifica essa coisa que está colocada aí? Eu gostaria de identificar duas coisas nesse momento. A gente está falando que já não tem mais quase pessoa ganhando o salário mínimo. Infelizmente, não é o que acontece, não. Temos bastante gente, principalmente aqui na Baixada. Mudaram-se para cá algumas empresas que deram toda essa aparência de redução de desemprego. Foram as empresas operadoras de telemarketing, pagam salário mínimo. As pessoas ficam 6 horas lá trabalhando direto e ganham salário mínimo. É realmente impossível sobreviver com isso. Mas isso aí provocou o quê? Apareceram 10 mil novos postos de trabalho. Isso enxugou, de alguma maneira, uma mão de obra que estava excedente. Mas, de maneira nenhuma, melhorou a qualidade do emprego na região. A qualidade do emprego é interessante. Aqui, a Baixada Santista, nós somos importadores de mão de obra qualificada. E a gente muitas vezes faz, porque a Força Sindical tem um processo de qualificação, muitos sindicatos nossos têm programas de qualificação gratuitos, tá? Então, sindicatos dos trabalhadores em edifícios, sindicatos da construção civil e outros, fazemos muitos programas de qualificação, mas a adesão a gente tem que falar que é baixa. O trabalhador brasileiro tem que entender que, como acontece no mundo todo, a educação profissional é contínua. E a pessoa tem que se dedicar tanto ao seu trabalho quanto acompanhar a evolução do seu perfil de emprego. Essa é uma realidade. Olha, nós já fizemos há um tempo atrás uma fila lá no supermercado, 10 mil pessoas na fila. 10 mil pessoas para 300 vagas. Com as 10 mil pessoas nós só conseguimos colocar 250 pessoas. Vamos procurar o chamado eiro, né? Que é o padeiro, que é o confeiteiro, o peixeiro. O peixeiro, então, é uma falta danada aqui na Baixada Santista. Essa mão de obra mediana nós não encontramos aqui na região, tem falta e as pessoas têm pouco interesse também em fazer. E uma outra coisa, aqui diferente do restante do mundo, quando se fala em educação, as pessoas no resto do mundo, elas fazem educação técnica acompanhando a educação acadêmica. Aqui no Brasil era substitutiva. E nada substitui a educação acadêmica. As pessoas fazem o curso técnico e param de estudar. Isso não existe no restante do mundo. Isso daí tem a finalidade única, exclusiva, de rebaixar a condição do trabalhador. Mas isso é uma história que vem desde 68, foi o motivo da Revolução Estudantil, você não é do teu tempo, Botu, não é do meu, da grande briga do convênio McUSAID, o Uriel deve lembrar. Fomos para a rua nessa época, tudo, mas, infelizmente, foi a partir daquele momento que entrou o ensino técnico. O ensino técnico é bom, mas não substitui a educação acadêmica. E essa é mais importante, porque o trabalhador não tem que almejar ser técnico, ele tem que almejar ser presidente da empresa. Então, eles estão dando um horizonte muito baixo para que o trabalhador caminhe. E aqui na Baixada Santista não é novidade, não. Cada vez que abre concurso, só entra pessoas de fora, porque tem melhor qualificação. Muito bem, o que é profundamente lamentável. Estamos em cima do segundo break, a gente para mais um intervalo e já voltamos, né, com o nosso painel regional Debates. Foco desta edição do nosso painel regional Debates, aqui com Herbert Passos, presidente do Sindicato dos Químicos aqui da região e um dos diretores aqui da regional da Força Sindical em toda a nossa região metropolitana. Nosso Sidney Costa, advogado, radialista, mais uma vez colaborando conosco, e o Uriel Vilas Boas, completando aqui a nossa equipe nesta edição do painel. Repito, programa gravado, você não participa via telefone, claro, não, mas acompanha aí um debate importante a respeito do trabalhador, das expectativas para o trabalhador brasileiro, a questão da economia, da educação, enfim, e como foi colocado pelo Herbert Passos há pouco, a questão
por que o trabalho, o emprego de maneira geral, né, é um emprego de um nível não tão bom assim para o trabalhador brasileiro, a questão da qualificação, não se buscar uma universidade, um aperfeiçoamento, né? E o Sidney, aqui, durante o intervalo, ficou bastante curioso para debater esse tema, né? Questionar e colocar aí em debate um pouco mais aprofundadamente, não é isso, Sidney? O Herbert, na verdade, lançou uma reflexão que é um verdadeiro desafio. Enquanto a gente fica discutindo o sexo dos anjos, na verdade, a política educacional caminha para enquadrar o trabalhador e ele, que poderia também lutar consigo mesmo para o seu próprio crescimento, fica esperando modificações até legais, até no sistema da educação, para que possa crescer. Isso, o Herbert, com muita ousadia você colocou, e eu gostaria de buscar mais reflexão sua sobre isso, também vem de um modelo de governo assistencialista. Dá tudo. Bolsa Família, Bolsa Educação. Esse modelo assistencialista também ajuda o trabalhador a não enxergar que pode ele lutar por si próprio. Se é que eu estou errado, eu quero que, inclusive, o Uriel me corrija nisso. Eu diria para você, eu não concordo que seja governo federal. Eu tenho que analisar sob o prisma de município e estado, e depois chegar ao governo federal. E nós temos que avaliar também que nós hoje enfrentamos em qualquer empresa, não vou falar mais muitas empresas, o Porto de Santos, por exemplo, é histórica aquela fotografia do estivador subindo com 2 sacas de café a escada para carregar o navio. Hoje não acontece mais isso. Hoje nós temos uns equipamentos modernos que exigem que o trabalhador tenha essa modernização para poder operar esse equipamento. Ou seja, o trabalho passou a ser especializado, não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que antigamente você procurava o trabalho pelo dom. É mecânico, eletricista, soldador e assim por diante. Hoje você procura o que está pagando mais e você vai tentar fazer um curso para fazer esse tipo de trabalho. Então, tudo isso que eu menciono são desafios e aí a gente volta na história do movimento operário. O trabalhador não pode ficar na expectativa que alguém vai solucionar o problema dele. Ele precisa saber de que maneira ele precisa ser motivado a lutar por esse direito. E isso passa também pela legislação, pela mudança na legislação trabalhista, pela garantia desses direitos. Não é uma situação muito difícil, não é fácil de maneira nenhuma. E, além do que, quando se fala num governo federal, o governo federal não é maioria num Congresso e, consequentemente, ele não pode impor legislações que o Congresso não vai aprovar. Ao passo que a classe patronal tem mais habilidade nesse aspecto, porque tem gente que vai lá votar a favor ou então utiliza os mecanismos de protelação, de andamento de um projeto no legislativo, que quando é de interesse dele, rapidamente ele aprova. Mas quando o interesse vai contra o interesse dele, há tanto mecanismo de protelação que a coisa não funciona. Então o que nós precisamos é isso, é criar mecanismos para que a sociedade seja politizada, discuta, avalie, saiba qual é o seu direito. O Passos mencionou aí a questão da mudança recente, que foi aprovada, acho que ontem ou antes de ontem, do caminhoneiro. 12 horas, é caminhoneiro apenas, não é um motorista de uma maneira geral. O caminhoneiro. Eles estavam brigando contra a redução para 4 horas, para parar a cada 4 horas para descansar. Isso é um absurdo, é um negócio esquisito. Então, esse é o primeiro ponto, e além do que, é preciso que nós tenhamos as comunidades apoiando ou não a luta deles. Então, como acontece no ônibus. Quanto mais rápido chegar e entregar a carga, mais rápido pega a outra. Né? Pega outra. Não é então assim? É preciso que a gente... E aí entra aquelas coisas de tomarem alguns comprimidinhos para poder não dormir. Então nós precisamos... É uma coisa perigosíssima. São questões que exigem debate, discussão, envolvimento de especialistas, envolvimento da questão, sobre a questão política, sindical, para que essa questão mude. Senão, não vai mudar. Pois não, Bom, eu acredito, até como o Sidney levantou,
política assistencialista é uma medida protelatória para o desenvolvimento individual, porque ela pretende acomodar a pessoa naquele patamar para que aquela pessoa não suba mais. Então, nessas condições, o trabalhador nunca vai saber seu direito. Se ele é só um operador petroquímico, ele não é um engenheiro petroquímico, ou não é se ele estiver na metalurgia, não é um engenheiro metalúrgico. Se ele não fizer essa progressão, ele não vai saber qual é o direito dele, porque, lógico, que são inerentes outras cadeiras durante o estudo acadêmico. Então é importante que a pessoa desenvolva, vá para o terceiro grau, como acontece no mundo todo. Não pode estar o mundo todo errado e nós estamos certos. Essa finalidade de curso técnico tem única e exclusivamente a finalidade de deixar o trabalhador naquele local e que outros possam progredir e mandar nele. É a antiga história do capataz. Nós não podemos deixar isso. Então vai contentando através seja de uma Bolsa Família, ou seja de um auxílio, de qualquer apelido que tenha, que são inventados muitos apelidos aí, mas a pessoa não consegue desenvolver. Então, nós precisamos educação, educação, educação. Até porque eu acho que nós vamos chegar num momento que vamos ter que discutir até o nosso próprio modelo político. Por exemplo, hoje, se tem um presidente que eu não gosto, eu posso votar contra na próxima eleição. Se tem um deputado que eu não gosto, eu também posso mudar o executivo e o legislativo. Por que eu não posso votar no judiciário? Por que entra no judiciário e é vitalício? Isso é feudal. Isso vem da monarquia ainda. Acabou esses principados. Todo cargo público, nesse caso aí, que tem o poder, faz parte de um dos três poderes, ele tem que ser eletivo. Nós temos que discutir. Todos têm que prestar contas à sociedade. Hoje nós vemos que o judiciário não presta conta na sociedade. E qual é o último caminho do trabalhador? O judiciário. E o judiciário decide, na maioria das vezes, a favor do patrão. Então, fora aquelas ações mais complexas que levam dezenas de anos. Dezenas de anos, o cidadão morre, talvez o filho receba. E salário é alimento. O que não come hoje, não adianta comer em dobro amanhã. Salário é uma coisa para discutir imediatamente. Uma frase brilhante para a gente guardar. O Sidney que gosta dessas coisas, pois né? Boturão, olha, o salário que não se comeu, o que se não se comeu ontem, não adianta comer em dobro amanhã, é verdade. Bom, temos dois operadores do direito aqui para falar um pouquinho sobre essa questão levantada pelo Olha, hoje eu estou aqui com a honra de estar do lado do Uriel, que já é reconhecidamente um debatedor de escola, e a fala doce desse homem, Herbert, colocando essas coisas com tanta tranquilidade que deixa a nossa mente iluminada, viu? Ele falava isso daí sobre educação, que tem que ser um investimento em vez do assistencialismo, mas sério, investimento sério, desafiar mesmo o trabalhador a crescer. Eu lembrei que é a vertente desses países que hoje mandam na economia no mundo. Coreia do Sul é, por exemplo, a referência principal disso daí. Ao investir no aparelhamento e na educação do trabalhador hoje, qual é o setor da Coreia do Sul que eles não dominam? Seja informática, toda a espécie de tecnologia e mecatrônica, essas máquinas, enfim. Tá aí, olha, poxa, um dia muito especial esse 1º de maio estar participando com vocês. Obrigado por essa oportunidade, viu, doutorão? Eu acrescentaria, eu aproveitaria a explanação do Passos e colocaria duas questões. A primeira delas, por que não investir na educação, não pura e simplesmente no trivial? Por que o professor não é trabalhado no sentido de motivar a comunidade com a qual ele convive a ter participações em várias questões, não apenas e tão somente na sala de aula? Será que não é o salário dele que não está ajudando? Se o salário é insuficiente, ele tem cultura suficiente para buscar mecanismos de melhorar o seu salário. O que a gente discute é isso. O professor pode discutir o orçamento municipal, orçamento estadual, orçamento federal. Ele pode dar indicativos para a comunidade onde ele convive, no sentido de dizer o seguinte: olha, não posso trabalhar direito porque eu ganho pouco. E a comunidade ajudá-lo e o seu sindicato, a sua associação. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão, quando se fala do judiciário, aí eu vou falar como advogado. Por que nós, advogados, não discutimos formas de que o judiciário tenha uma estruturação tal que permita a tramitação de um processo com a rapidez necessária? E aí, quando eu falo isso, é porque o juiz pensa. E o juiz, no mesmo dia, ele tem que ver vários processos, os mais diferentes, as causas mais diferentes. Se você tem mais juízes, o processo anda mais rápido. Não vou nem discutir a legislação ainda, mas nesse aspecto, a OAB
e ela tem representação em cada município, as chamadas subseções, tem nos estados. Se discutir, se levar um advogado que tem cultura suficiente para analisar o que significa um orçamento, você vai ver as verbas que são colocadas para o judiciário serem aplicadas na estruturação nos equipamentos, nos funcionários, com salário decente, enfim, de tal maneira que o advogado, que o processo possa andar e resolver o problema com rapidez. Então, o que nós precisamos é isso, eu insisto, nós precisamos de politização e, mais ainda, de participação, não apenas e tão somente da reclamação, da crítica, nós precisamos estar dentro do processo para que a gente consiga a evolução social que a gente precisa. Por falar em politização, estamos num ano, todo ano é político, né? Mas a cada 2 anos temos anos eleitorais. Vivemos um ano de eleições gerais. Presidente da República, senadores, governadores, deputados federais e estaduais. Para que lado marchará a força sindical, Herbert Passos? Bom, a força sindical é eclética, ela não tem um partido único, nós temos dirigentes de todos os partidos, de PT, PSD, PTB, PSDB também, o próprio ex-presidente do Solidariedade, eu sou filiado ao PSB, então, por exemplo... PSB de bola? PSB. B de bola, tá. Partido Socialista Brasileiro. Partido Socialista Brasileiro. Eu pertenço ao diretório aqui, nós vamos fazer uma festa, estamos no 1º de maio, agora essa festa que é famosa em São Paulo, que estamos fazendo, para ela foram convidados os 3 presidenciáveis do momento, né? No caso a Dilma, mas ela vai mandar representante, o Eduardo Campos e o Aécio Neves. Eu sei que o nosso presidente licenciado, ele tende ao Aécio Neves. É uma questão pessoal, mas ela não vai à força sindical, é uma questão pessoal dele. Assim como eu, que sou filiado ao PSB, a minha tendência é o Eduardo Campos. E existem todos aí que são de diversos partidos e cada um vai estar discutindo. Mas nós vamos chamar todos os presidenciáveis para discutirmos o programa de governo. É importante falar com eles, porque eles têm que ser cobrados. Político não é só para votar, político tem que ser cobrado. O Uriel fala muito, eu acho muito importante o que ele fala, nós sabemos, por exemplo, onde moram nossos deputados federais e estaduais da região. Tem que cobrar lá. Nós temos que cobrar na porta deles, quem são eles. Eu acho que é a coisa mais importante. A sociedade tem que estar organizada, seja numa sociedade de melhoramento, seja numa comunidade escolar, seja no seu sindicato. Aquele grupo tem que se reunir e tem que cobrar. Vereador, deputado, prefeito, governador, temos que cobrar todo mundo. Porque se não cobrar, eles vão continuar deitando e rolando, Boturão. Ou seja, a força sindical, ela não entra com a bandeira dela em apoio a partido nenhum, não, a candidato nenhum. Nenhum, né? A nenhum candidato. Nós podemos até... Os representantes da força, os filiados da força vão se distribuir de acordo. Ela é livre, ela libera porque ela não tem nenhuma condição fechada para dirigente sindical, até porque nós representamos os trabalhadores do sindicato, cada um tem sua tendência. Nós não vamos fazer cabresto com o trabalhador. Podemos evoluir e nosso sindicato, por exemplo, tem o costume. Um pouco antes das eleições, nós colocamos uma placa bem grande no sindicato, colocando o nome dos deputados federais que votaram contra os temas trabalhistas. Isso aí fica lá, para que as pessoas saibam quem votou contra a gente. Se as pessoas querem votar ou não querem votar, isso é opção de cada um. Mas nós vamos fazer a nossa parte de denunciar quem vota contra os trabalhadores. Isso a gente faz sempre, vamos continuar. Muito bem, nós estamos fechando aqui essa edição. Eu quero completar só 30 segundinhos? É que eu sou da direção da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, e lá nós temos a mesma situação, ou seja, uma parte vinculada a um determinado partido, que é o PCdoB, e a outra ao PSB, no primeiro turno. No segundo, nós estaremos todos juntos numa indicação só. Muito bem, estamos fechando aqui mais esta edição do nosso painel Regional Debates. Um prazer mesmo receber aqui o Herbert Passos, presidente dos Sindicatos Químicos. Espero que volte outras oportunidades para debater esses e outros temas importantes. Valeu, viu, Herbert? Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado mais uma vez ao nosso Sidney Costa, sempre conosco também, o Uriel Vilas Boas também, sempre com participações importantes, a você que nos acompanhou. Painel Debates de segunda a sexta, na 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e um pouquinho mais na frente, às 22, depois do JB, o painel regional. Tchau.